Turma de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, sejam bem-vindos a mais um estudo do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre projeção de vetores. Primeiro vamos explicar o que é a projeção de vetores. A gente já até estudou isso de uma forma mais simples. Quando nós estudamos a decomposição de vetores, quando eu fiz aquela aplicação de você tem uma força, você decompõe essas forças em forças na direção do eixo x e o eixo y, aquele já é um exemplo de uma projeção de vetores. Então, dado um vetor aqui que eu vou chamar de V de vetor, nessas exposições que a gente falou sobre a decomposição desses vetores, a gente encontrou, eu até chamei de Vx e Vy, ou Fx, Fy que era a força na direção do eixo x e a força na direção do eixo y. Aquilo é um exemplo de projeção de vetores. Então, vou fazer aqui, colocar em verde. Então, a gente escreveu o vetor V como soma de dois vetores, um que está na direção do eixo y, que é o verde, e eu vou colocar aqui na direção do eixo x em azul. Como eu estou decompondo esse vetor como soma de dois vetores, eu tenho que colocar as setinhas. Se eu não colocar as setas, não é vetor. Então, eu vou colocar isso aqui assim, e o verde para cima. Então, como aqui a soma desses dois vetores, decomposição é somar os dois vetores aqui e dar o de cima. Não posso colocar essa daqui para baixo, não. Então, esse vetor aqui em azul, que nas exposições anteriores nós chamamos de, eu chamei assim de V com x embaixo, eu pude dizer também que esse vetor azul ele é a projeção ortogonal do vetor V sobre aqui essa direção aqui, ó, do eixo do x. Por que eu chamo projeção ortogonal? Porque o ponto que é a seta do vetor V, desse ponto eu encontrei quem é a projeção ortogonal até aqui encontrar o eixo x. Deixa ele cair perpendicularmente. Então, esse vetor ele é chamado de projeção do vetor V sobre o eixo x. E esse outro vetor verde, ele é a projeção do vetor V sobre o eixo y. Você fala, professor, mas eu não fiz cair aqui no eixo y. Mas se você fizesse isso, se eu trouxesse aqui, encontrasse quem era a coordenada y para esse ponto, você vai observar que a gente simplesmente transportou esse vetor, aqui ó, que está no eixo y, até aqui. Foi isso que a gente fez. Então, esse vetor verde é a projeção do vetor V sobre o eixo y. Esse vetor aqui é esse mesmo vetor, ele pode ser transportado. Pronto, então, quando a gente fez essas atividades, nas exposições anteriores, até que eu fiz uma aplicação que eu acho que era a decomposição de forças, força resultante, isso que a gente fez foi já um exemplo de projeção de vetores. Aí, ao invés agora de falar Vx ou Vy, a gente vai usar a notação assim, ó, projeção do vetor V sobre, por exemplo, aqui o eixo x, ou sobre um vetor que está no eixo x. E em muitas situações importantes, quando você quer decompor esse vetor V como soma desses dois vetores, vou colocar até o nome aqui dos vetores, vamos chamar esse azulzinho de U e o verde de W. Então, V, nesse caso aqui, ele é igual a U mais W. E os vetores U e W são perpendiculares, Mas em muitas situações interessantes, por exemplo, em campo elétrico, em algumas outras situações, dependendo da questão que você vai fazer, o vetor que você quer encontrar a projeção, ele não está sobre o eixo dos y. Por exemplo, vamos supor que o vetor é dado um vetor aqui, que eu vou chamar de V, e um vetor U, que não está na mesma direção que o vetor V, e a gente quer fazer como antes. Eu quero decompor esse vetor U como sendo a soma de dois vetores, mas um deles está na direção do vetor V, e essa decomposição tem que ser de tal forma que um dos vetores seja perpendicular ao vetor V. Porque, por exemplo, imagine que o caso seja força, está estudando força, Tem aqui um objeto. Se eu aplicar uma força, eu vou aplicar uma força aqui nesse quadro, ó, verde, ó. Apliquei uma força, ele se moveu, Se eu aplicar a mesma força agora aqui perpendicular,
não está acontecendo nada, não tem nenhum movimento. Então, em muitas situações, você quer encontrar uma decomposição do vetor de tal forma que em uma dessas parcelas esteja na mesma direção em que você está interessado, aqui no caso V, e que a outra direção seja perpendicular a essa direção que você está interessado, aqui no caso seja perpendicular a V. Então o que a gente quer fazer, dado esse vetor U, é encontrar dois vetores, ou seja, decompor o vetor U, somando eles de tal forma que um deles esteja na direção do vetor V e o outro seja perpendicular. Então vou fazer essa projeção aqui do ponto que é a seta do vetor U, até ficar aqui sobre a reta que contém o vetor V. Então, quando eu fizer essa projeçãozinha, que é uma projeção ortogonal, esse aqui é um ângulo de 90 graus, então eu vou ter agora o vetor U como sendo soma de dois vetores. Esse vetor verde, que eu vou grafar aqui, ó, que está na mesma direção do vetor U, e um outro vetor, que esse aqui não me interessa muito por ele, que é perpendicular ao vetor V, que vamos colocar em preto. Esse aqui a gente não está muito interessado nele porque ele não é o que está na direção do vetor U. Então, com isso, a gente escreveu o vetor U como soma de dois vetores. O verde, tem que colocar a setinha aqui para cima, né, para ser soma de vetores. Se eu colocar somente os traçados, não é soma de vetores. U vai ser esse verde mais o preto. Esse vetor verde, que é o que a gente está interessado, ele é chamado de projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V. Ou, como é mais comum, apenas projeção, tá? Projeção do vetor U sobre o vetor V. E é o que a gente quer descobrir nessa exposição de hoje. Como encontrar quem é a projeção do vetor U sobre o vetor V em função das coordenadas de U e das coordenadas de V. Né? Que, claro, se você for fazer isso de forma geométrica, já está feito aqui. Ó. Fazendo um desenho bem feito, você pode tirar conclusões. Mas como o nosso objetivo é se libertar da geometria, é fazer tudo usando álgebra, usando números, nós vamos ver como encontrar esse vetor. A notação, tá? A notação que a gente vai utilizar é essa aqui. Você tem duas formas de utilizar. É P, U, V. Que se lê assim, projeção do vetor U sobre o vetor V. Ou, em alguns livros, ou se você quiser, você escreve a palavra proj de U sobre V. E se você quiser usar outra notação, você deixa bem claro para mim. Por exemplo, eu prefiro escrever o U em cima com um Vzinho embaixo. Mas aí eu não vou usar essa notação porque não tem nos livros que eu costumo estudar para esse conteúdo. Então, esse que a gente quer fazer. Então, vou escrever aqui em verde mesmo. Esse verde aqui vai ser a projeção do vetor U sobre o vetor V. Bem, como é que a gente encontra quem é a projeção do vetor U sobre o vetor V em função das coordenadas de U e das coordenadas de V? A primeira coisa que a gente vai observar é que o vetor verde aqui, que é a projeção, e o vetor azul, que é o vetor V, eles têm a mesma direção, né? São vetores que são paralelos. Como eles são vetores que são paralelos, o que ocorre é que um é um múltiplo do outro. Como V é paralelo à projeção de U sobre V, um deles é um múltiplo do outro. Ou seja, esse vetor que eu estou procurando, a projeção de U sobre V, ele vai ser um número K, um escalar, vezes o vetor V. Produto escalar aqui. Por quê? Porque a gente já demonstrou que quando os vetores são paralelos, faz essa propriedade. Né? Quando você multiplica um vetor pelo número, você não muda a direção. Pode até mudar o sentido, mas a direção não muda. Bem, então o que a gente vai fazer é determinar quem é esse K, porque a gente já sabe que esse vetor projeção ele está na mesma direção do vetor V. Como encontrar quem é esse K? Relembrando mais uma vez nossas exposições anteriores, a gente viu que quando você tem um vetor unitário, digamos aqui um vetor U que é unitário, e se a gente multiplica esse vetor por um número, digamos, se eu multipliquei por 5 vezes U, o que acontece? A gente tem um vetor que tem a mesma direção que o vetor original, só que agora o módulo dele fica multiplicado por 5. Bem, lembrando disso, ou seja, que dado quando você tem um vetor unitário, se eu quero encontrar um vetor que tem a mesma direção que o vetor U, mas, por exemplo, módulo 5, eu multiplico por 5. Se eu quisesse um vetor que a mesma direção do vetor U multiplicado por 10, multiplico por 10. E se eu quisesse um vetor que tem a mesma direção que o vetor U e cujo módulo dele fosse um número qualquer, eu multiplicaria por aquele número qualquer, positivo, né? Que é o que vai ocorrer aqui, ó. Esse vetor projeção de U sobre V, como ele está na mesma direção que V,
Para que eu possa encontrar quem é ele, eu vou pegar um vetor unitário e vou multiplicar pelo módulo desse número. Quem é um vetor unitário que está na mesma direção que V? O vetor unitário que está na mesma direção que V é exatamente o vetor V multiplicado pelo inverso de sua norma, né? Que é o vetor unitário. Ou seja, esse vetor projeção de U sobre V, ele vai ser 1 sobre a norma de V multiplicado por V, porque isso aqui é um vetor unitário. E agora eu quero que o módulo dele dê exatamente o tamanho do segmento, né? Que começa aqui na origem e vai até a seta. Ou seja, que é exatamente o módulo da projeção de U sobre V. Então pronto, a gente tem como determinar quem é a projeção de U sobre V, exatamente dado por essa expressão aqui. Vai ser um vetor unitário na direção do vetor V, multiplicado pelo módulo da projeção de U sobre V. Eu estou fazendo dessa maneira aqui, tá? Claro, quando esse vetor U e o vetor V formaram um ângulo menor que 90 graus, porque se você imagina que o vetor U estivesse para cá, aí o sentido vai modificar, né? A projeção vai cair para o lado de cá e teria um negativo aqui. Mas nesse caso aqui é positivo. Bem, então vamos fazer isso. Para resolver esse problema, nós temos que determinar quem é a projeção de U sobre V. Vamos fazer um desenho um pouquinho maior. Muita gente assiste pelo celular. Para a gente entender o que está acontecendo aí. Então eu tenho um vetor U aqui para cima. Um vetor V para baixo. Aí a projeção ortogonal de U sobre V. Aquele meu primeiro desenho ficou muito ruim, estava pequeno, né? Sei que muita gente só assiste pelo celular. Inclusive esse é o objetivo desse canal. Todos os vídeos podem ser assistidos diretamente pelo celular. Não esqueça de compartilhar isso para os seus colegas. Pai, mãe, vizinho, avô, avó. Então aqui está o vetor U. O vetor V é o grandão. Esse pequenininho aqui é a projeção de U sobre V. E o ângulo formado, que é um ângulo de 90 graus, porque a projeção é a projeção ortogonal. Bem, então, como aqui nós temos um triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo nós temos como determinar quem é o módulo aqui do cateto adjacente, né? Se a gente colocasse, ao invés dos vetores, colocasse os módulos desse, né? No caso desse segmento aqui, o tamanho dele é módulo de U. E o tamanho desse aqui é o módulo da projeção de U sobre V, que é o que a gente está querendo determinar. Então vamos usar a trigonometria. Na trigonometria, a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente ao ângulo aqui, ó, vou chamar de θ, e a hipotenusa é o cosseno. Lembrando que o cosseno do ângulo θ é igual à medida do cateto adjacente, que é o módulo da projeção de U sobre V, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor U, a norma do vetor U. Pronto, daqui a gente pode isolar, né, múltiplo aqui cruzado, e a gente tem que o módulo da projeção de U sobre V é exatamente o módulo do vetor U multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Fala, professor, mas está atrapalhando demais, eu não sei nem o que é um cosseno. A gente sabe o que é um cosseno. A gente não estudou nas posições anteriores, o cosseno do ângulo ele é dado em função dos vetores das coordenadas de U e V e o produto escalar, né? Lembrando, o cosseno do ângulo era U interno V dividido por norma de U vezes norma de V. Ou seja, o módulo da projeção de U e V pode ser encontrado, né, fazendo essas substituições aqui. Ó. Onde tiver o cosseno de θ, eu vou escrever tudo isso. Pronto, agora vamos juntar todas as coisas que a gente tem. Nós já temos que o vetor projeção é dado por essa expressão aqui. O módulo da projeção, nós acabamos de encontrar, é o módulo de U vezes cosseno de θ, e o cosseno de θ é essa expressão toda. Então, nós vamos juntar tudo em um só. Então, a projeção do vetor U sobre o vetor V era o módulo da projeção, que é isso aqui tudo, seria o módulo de U vezes o cosseno do ângulo. Mas o cosseno do ângulo nessa expressão eu posso substituir. Fica U interno V
dividido por norma de U vezes norma de V. Tudo isso multiplicado, voltando aqui, ó, a gente só substituiu essa parte aqui. Aí multiplicado por tudo isso aqui. Fala, nossa, vai ficar um negócio monstruoso. Vai não, por incrível que pareça, vai ficar um negócio bem pequenininho no final das contas. Vezes. Pronto. Essa aqui é a projeção de U sobre V. Mas a coisa boa disso tudo é que tem simplificações. Quais são as simplificações que nós temos? No numerador, eu tenho aqui o módulo, a norma de multiplicando. E no denominador também. Então eu posso vir aqui, ó, e cancelar. E no denominador ficou quem? Ficou módulo de V vezes módulo de V, que a gente já viu nas posições anteriores, que é o produto interno de V por V. Então, no final das contas, a projeção, vou colocar aqui destacada, a projeção do vetor U sobre o vetor V vai dar simplesmente U interno V dividido por V interno V. Vou colocar aqui a notação que a gente está utilizando, que é essa. Tudo isso multiplicado pelo vetor V. Que é algo bem fácil de se lembrar. Ó. A projeção de U sobre o vetor V, você faz o produto escalar de U por V. Aí você vai lembrar, como você sabe que na direção do vetor V, então eu teria que pegar o vetor V e multiplicar pelo inverso do seu módulo, né? Que é parecido com isso aqui. Isso aqui é o módulo, o inverso do módulo ao quadrado. Então é fácil de lembrar. Então a projeção do vetor sobre o vetor V é o produto interno de U por V, dividido pelo produto interno de V por V, vezes V. Relembrando que esse denominador aqui é norma de V ao quadrado. Então é fácil lembrar, porque você já sabe que a projeção do vetor U sobre o vetor V vai ficar na direção do vetor V. Esse desenho que eu fiz, que é quando o ângulo θ entre os dois vetores é agudo, e a gente demonstrou isso, se esse ângulo θ fosse maior que 90 graus, fosse um ângulo obtuso, tivesse para cá assim, ó, essa relação ainda iria valer do mesmo jeito, tá? O ângulo θ seria um pouco maior, mas ainda vai valer tudo isso que a gente fez. Aí você diz, professor, então quando eu substituir aqui, vai dar isso, mas eu tenho uma preocupação, porque nesse caso, quando o ângulo é maior que 90 graus, a projeção vai estar no sentido contrário, né? A projeção ia estar, deixa eu colocar aqui, a projeção iria estar para cá, né? O vetor projeção seria negativo, seria o sentido contrário ao sentido do vetor V. Não tem problema nenhum, quando isso aqui ocorre, ó, esse termo, o interno V vai ser negativo, quando o ângulo for menor, for maior que 90 graus. Então não tem problema nenhum. Você vai usar sempre essa relação, seria um exercício bom você fazer o exercício e mostrar que mesmo naquele caso ainda vale essa mesma relação. Bem, vamos fazer um exemplo, um que foi na realidade tipo uma questão de prova. Caiu uns semestres anteriores. Para a gente terminar esse vídeo. No livro tem alguns exemplos, mas os exemplos são todos com aplicações dentro da própria matemática, envolvendo triângulos, coisas desse tipo. Claro que são exemplos interessantes também, mas você pode fazer um exemplo aqui dentro da própria física. Então vamos supor que eu tenha um vetor que representa uma força, um vetor que eu vou chamar de F, tá? Para lembrar de força, e esse vetor F, colocar uma setinha. Pessoal, no nosso curso a gente não está colocando setinha em cima dos vetores, mas nada impede que você coloque não, tá? Tem as coordenadas 3 e 2, por exemplo. Um desenho que não importa muito. E eu tenho aqui uma outra força, vou chamar isso aqui de F1. Esse aqui de F2. E esse F2 tem as coordenadas 1, 4. O desenho não tem, como eu estou falando, a gente está um pouco livre da geometria. O F2 tem coordenadas 1 e 4. Em geral, eu falo, professor, por que você está colocando seta agora e não colocou antes? É porque isso aqui faz parte da cultura da matemática, não é uma coisa que é obrigatório você fazer, porque a cultura você não é obrigado. A gente costuma escrever assim, o VW para vetor sem colocar seta. E quando são segmentos de retos, tipo assim, você costuma fazer dessa maneira, ou para forças, ou quando é velocidade, tá? Então não tem problema nenhum. Se você colocar a seta, você coloca em cima, não quiser, não coloque.
A não ser quando for segmentos, tá? Você coloca a seta, que senão vai parecer que é um segmento, tipo AB. Nesse caso tem que colocar. E eu quero descobrir quem é a componente dessa força F2 na direção da força F1. Ou seja, na realidade, quando você faz essa pergunta, o que você quer saber é quem é a projeção de F2 sobre F1. Então, nesse caso, o que é que a gente tem que fazer? A gente quer encontrar quem é a projeção dessa F2, da força F2 sobre a F1. Ou seja, a gente tem que encontrar quem é a projeção de F2 sobre F1. E como se faz isso? A gente acabou de ver qual é a expressão. Vou escrever aqui, ó, como é fácil lembrar. A projeção do vetor U sobre o vetor V. Está na direção do vetor V, então já sei que vai ter um vetor V no final. Bem, como é na direção do vetor V, eu sei que eu tenho que dividir em algum lugar pelo... Eu tenho que achar um vetor unitário na direção de V, então eu tenho que dividir pelo módulo de V. Mas nesse caso aqui é o módulo de V ao quadrado, então eu vou colocar V interno V. Aí, como é a projeção de U sobre V, você faz o produto escalar de U por V, como é fácil lembrar. Então, nesse caso, como eu quero fazer a projeção de U de F2 sobre F1, então eu vou escrever a projeção de F2 sobre F1, vai ser igual a quem? Vou fazer nesse exemplo, o F2 faz o papel do U e o F1 faz o papel do V. Vou colocar assim para a gente pegar mais centralizado. Então, quem é o U, nesse caso seria o F2, e o V seria o F1. Então, quem é o U é o F2, quem é o F2? 1, 4. É o vetor de coordenadas 1 e 4. E escalar, ou interno, com o vetor F1, que tem coordenadas 3 e 2. Tudo isso dividido por F1 interno com F1, que é o que está na direção, que é o da direção que você vai manter. 3, 2, interno com 3, 2. Tudo isso multiplicado por quem? Por U ou por V? Por F1 ou por F2? Sempre o que você está interessado em manter é a direção, que eu quero saber qual é a componente do F2 na direção do F1. Então, na direção do F1 aqui, que no caso é o 3, 2. Pronto. Agora é só fazer as contas. Vamos lá. Como é que a gente faz o produto escalar mesmo? Multiplica a coordenada. 1 vezes 3, 3, mais 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Multiplicado pelo vetor 3, 2. Simplificando, então, portanto, a projeção da força F2 dividido pela força na direção do vetor F1 dividido, não, todo mundo dá 3 mais 8. Dá 11, 9 mais 4 dá 13. Pronto, então nós encontramos. Observe que deu realmente um vetor na direção do vetor 3, 2. De módulo, aí você tem que calcular o módulo. Você fala, professor, mas agora está muito fácil, porque você já colocou bem direitinho aqui quem são as coordenadas dos vetores. Mas na prova que eu vi lá não estava assim, não. Na prova estava assim, ó. Esse vetor F1 tinha um módulo de 5 newtons e uma direção de 30 graus com horizontal. Aí você vai, dado o vetor em sua forma, digamos, geométrica, você encontra ele em sua forma algébrica. Eu não fiz aqui porque ele é muito mais trabalho, a gente já fez isso em outros vídeos, tá? Então, a definição de projeção, assim que a gente vai precisar nos exercícios. Tem muitas aplicações interessantes de projeções, vai ajudar muito em alguns exercícios que são mais complicados, utilizando projeção para resolvê-los. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima exposição.